Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 29 de julho, estamos aí na segunda-feira da 17ª semana do Tempo Comum. Hoje celebramos a memória de Santa Marta, Santa Maria e São Lázaro, o qual Lázaro e suas duas irmãs era muito amigo fraterno de Jesus e vivia em Belém, a cerca de 3 milhas de Jerusalém. E Jesus muitas vezes se hospedava na casa deles. Então a amizade entre Jesus e Lázaro é testemunhada pelas palavras com as quais Maria e Marta tinham mandado dizer para visitar a seu irmão em consequência de uma enfermidade, o qual Jesus visita Lázaro, e também conhecemos pelo Evangelho da Ressurreição de Lázaro. Então hoje convido toda a sua família para juntos partilharmos a Palavra de Deus, onde iremos refletir o Evangelho de João no capítulo 11, versículo 19 ao 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então, Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele tu concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que crê, que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crê isto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que deve vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, hoje ao celebrarmos a festa de Santa Marta, Maria e Lázaro, que eles possam assim interceder por cada um de nós, nos tornando assim trabalhadores bem dispostos, como ela foi, e nos ajude também a professar uma fé clara e firme na pessoa de Jesus. Por ocasião da morte de Lázaro, Jesus conversa com Marta e lhe explica que Lázaro vai ressuscitar. Marta sabe que Lázaro vai ressuscitar no último dia, mas Jesus está lhe dizendo outra coisa. Ele, Jesus, é a ressurreição e a vida. Quem crê nele não morrerá. Faz a passagem que é transitória e continua vivendo. Então perceba que Jesus afirma que quem nele crê nunca morrerá. E pergunta a Marta se ela crê nisso. A resposta dela é uma resposta magnífica. Ela diz: Eu creio, Senhor. Ela crê em Jesus e aceita o que ele está dizendo, mesmo sem entender. Então Marta não entendeu nada do que Jesus dizia, como nós continuamos muitas vezes a não entender. Mas quem falava era Jesus. E por aceitá-lo, por Marta aceitar Jesus, aceitava o que ele dizia. Então não é preciso entender tudo no caminho da fé. O que é preciso, caros irmãos, queridas irmãs, é colocar-se em Jesus e deixar o resto por conta dele. Então Marta agora sabe o que significa não morrerá, não morrer jamais. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, vejamos também que nesse Evangelho Jesus se apresenta como ressurreição e vida, mostrando que a morte é apenas uma necessidade física. Para a fé cristã, a vida não é interrompida com a morte, mas caminha para a plenitude. Então a vida plena da ressurreição já está presente naquele que pertence à comunidade de Jesus. Há momentos na nossa vida em que achamos que tudo acabou e nos parece assim muito escuro. No entanto, é justamente nessa hora que nós temos de esperar até mesmo a esperança. Então, esperar a própria esperança quando nós temos nada para esperar e recusar o desespero. Esta é a grande mensagem do Evangelho. Então veja que a fé em Jesus Cristo
gera em cada um de nós esperança, mesmo em presença da morte, como aconteceu com Marta. Então, meus irmãos, queridas irmãs, diante do fato consumado da morte do seu irmão, Marta foi ao encontro de Jesus e acreditou quando ele lhe disse: teu irmão ressuscitará. Crê isto? E ela responde: sim, Senhor, eu creio firmemente. Então veja que na nossa vida nós nos deparamos com situações de morte, no entanto Jesus vem ao nosso encontro e nos propõe uma vida nova mediante a nossa fé. A nossa resposta de fé diante das propostas de Jesus é o grande segredo para que permanecemos firmes nas horas das grandes provações. Caros irmãos, queridas irmãs, o nosso coração fica triste, porém, aos olhos do Pai ainda deve haver razão para a alegria. Quem crê em Jesus também crê que Ele pode ressuscitar em nós tudo o que nos parece ter morrido. Então, diante do fato consumado, nós precisamos crer para acolher a graça que nos vem do céu. Mesmo que alguém muito querido tenha morrido, nós nunca poderemos duvidar da força do amor de Jesus, que quer nos salvar e nos fazer ver estrelas no céu como uma noite escura. Veja que quando nós caminhamos na vida, tendo convicções de que o poder amoroso de Deus pode nos conceder vida nova e nos tirar das situações de morte, nós não tememos alguma coisa. Crer em Jesus é o troféu mais valioso que nós podemos empunhar, pois é a condição prevista por Ele próprio para que tenhamos a vida eterna desde já. Por isso que Ele nos afirma: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crê isto? Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, você crê nisso também? É assim que você pensa e espera? Como você entende isso que Jesus falou: ainda que morra, viverá? E aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. A que tipo de morte Jesus se refere? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs, e peçamos ao Pai para nos darmos a graça de compreender a ressurreição de Jesus como vitória da vida, como sinal de que a morte não tem a última palavra sobre o destino daquele que crê firmemente, daquele que vive verdadeiramente a fé no Cristo ressuscitado. Assim seja. Amém. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada segunda-feira e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.